Olá, olá, dando continuidade à leitura do meu trabalho de conclusão de curso, denominado O Fazer da Casa, um instrumento de autoeducação e de educar. Hoje vou dar início ao segundo capítulo, mas antes de iniciarmos a leitura desse capítulo, tenho algumas perguntas que podem ser, inclusive, respondidas por quem está vendo esse vídeo, assim, pausar, responder e depois continuar. Que pode ser um modo interessante da gente iniciar esse capítulo. Que casa você habita? Quem habita a sua casa? Quem cuida da sua casa? Quem cuida de você? Plantar o trigo e refazer o pão de cada dia, beber o vinho e renascer na luz de todo dia. Milton Nascimento. A casa, a estrutura da casa e quem a habita. Nina Veiga criou uma série de vídeos chamada Antroposofia da Imanência, Ativismo Delicado por uma Estética da Vida Viva. Na segunda temporada, ela apresenta seu ponto de vista falando da relação da antroposofia e a casa, denominando a série como Artistar o Cotidiano, um ponto de força e cuidado. Ela traz um ponto de vista pouco discutido no nosso cotidiano sobre a casa, nos possibilitando novos olhares. Da mesma forma que no primeiro episódio da série define a casa como um lugar de abrigo, onde se produz alívio e segurança, nos é colocado que a casa também é o local do fracasso, onde pode-se fracassar, adoecer e se esconder quando necessário. A casa, para Hawes, é definida como, entre outras definições, edifício de formatos e tamanhos variados, geralmente de 1 ou 2 andares, quase sempre destinado à habitação. Lugar destinado a encontros, a reuniões ou a moradia. O que vemos hoje é que essa definição ampliou-se, pois, como lembrou Nina Veiga, nem todo mundo tem casa. Além do fato da estrutura da casa ser, na nossa atualidade, muito variada em seu formato físico e de quem a habita. Se há alguns anos as casas eram formadas, em sua grande maioria, por famílias tradicionais, pai, mãe e filhos, hoje elas têm uma pluralidade dessa estrutura familiar. Mas toda casa é formada por pelo menos um ser humano. E esse ser humano um dia esteve ao cuidado de outro ser humano. Quando criança, esteve sob a guarda de um cuidador, que tornou-se o seu primeiro educador e que lhe serviu de exemplo, quase sempre inconscientemente, e foi imitado em seus atos e sentimentos. Nina Veiga nos traz a possibilidade de olhar para a casa em pontos de vista diferentes, e que a seguir serão citados. Primeiro ponto de vista: a casa enquanto abrigo. Um lugar que abriga sonhos e sonhadores. A possibilidade de estarmos concentrados, ao contrário do mundo que nos leva a dispersar. A casa quanto signo de confiança. É nesse local que a criança tem seu primeiro contato com o mundo social. É na casa que ela terá suas primeiras impressões e experiências com o mundo que a cerca. Abre aspas. E ali, nos primeiros momentos dessa criança no mundo, este fortalecimento da casa, os aspectos de cuidado, eles aumentam a possibilidade de resiliência, da possibilidade de confiar no futuro. Fecha aspas. São palavras da Nina essa.
Quem cuida dela, dessa criança, o educador, o adulto responsável por ela, é convidado a se questionar o que a criança pretende experimentar, o que ela pretende imitar. Tal ideia foi apresentada por Schuller e ele ainda continua. Abre aspas. Quando nós providenciamos boas condições e um bom conteúdo, realizamos muito no sentido de apoiar uma imitação saudável. As condições são boas quando a criança pode viver uma atmosfera de confiança e certeza. Elas imitam naturalmente numa atmosfera de confiança, abertura e comunicação. Nós proporcionamos um bom conteúdo quando oferecemos o que vale a pena ser imitado. Fecha aspas. Outro ponto que a Nina nos traz é a casa enquanto espaço. Este conceito não é apresentado somente como espaço físico, mas também como espaço de atuação, espaço que gera ritmo. A autora denomina os ritmos vitais da casa, as ações que sempre se repetem no fazer diário: tomar banho, escovar dente, lavar roupa, lavar louça, arrumar a cama. Ela traz uma definição linda para todas essas tarefas diárias e ela chama isso de retornelos. E ela fala assim, abre aspas, a casa tem seus retornelos infinitos ligados à manutenção da vida. E como isso está desqualificado? A casa é uma grande vítima do preconceito de classe, para quem e além dos preconceitos de gênero e raça. Lavar, limpar, arrumar e até mesmo cozinhar no cotidiano são quase sempre vistos como trabalhos menores, terceirizáveis. Mas são tais ritmos, isso já é uma fala minha, que produzem o território existencial da e na casa. Outro ponto que a Nina traz é a casa como qualidade espiritual. Na atual sociedade, ainda segundo a autora, não há espaço para as pessoas fracassarem, descansarem ou se abrigarem quando preciso. E a casa é justamente o lugar que permite isso. Também é um lugar onde os valores herdados podem ser submetidos a eles, ou subvertê-los, questioná-los e produzir novos passos, novos caminhos. A casa como espaço de cuidado. Nesse ponto eu trouxe toda a fala da Nina porque é fundamental, não dá nem para fazer uma releitura. Abre aspas. Ao falar da casa como cuidado, não podemos nos esquecer que isso implica numa luta pela redução da jornada de trabalho, pela equidade de gênero na lida doméstica, pela não gentrificação, pela mobilidade, pela inclusão da criança nas necessidades do viver. Os direitos da infância, no qual o espaço da casa está inserido, não pode se alienar da luta pela democratização da dignidade do viver, em especial pela terra, pois tudo que fazemos é em sua honra. Fecha aspas. O cuidado, segundo Nina Veiga, é um lugar de transformação, a ação de transformar-se a si mesmo. O cuidado de si, diz a autora, implica o cuidado com o outro. Vou repetir essa frase. O cuidado de si implica o cuidado com o outro. Se houvesse ainda, segundo a mesma autora, a Nina, menos horário de trabalho fora de casa e mais tempo para a casa, este cuidado de si, com o outro e com a casa deixaria de ser um peso para quem o faz.
O fazer, o viver da casa se torna um peso quando há submissão a tal trabalho e que desapropria quem o faz das condições do viver. Preciso repetir isso também, né? O fazer, o viver da casa se torna um peso quando há uma submissão a tal trabalho e que desapropria quem o faz das condições do viver. Tem-se uma necessidade de legitimar o cuidado que há com a casa e com o outro. Há uma desqualificação e desvalorização social e financeira na escolha da mãe que ficou em casa para cuidar do filho, como também da empregada doméstica que sai de casa para cuidar da casa do outro. E aí, como estão a casa de todos?